Nós estamos compartilhando nesse início de ano, um pouco mais centrado, no nosso tema que foi escolhido, debaixo de oração. Nesse ano estamos falando de modo digno, um viver de modo digno. E pastor Carlos esteve pregando, pastor Luciano, pastor Gildo, ainda nesse ano. E hoje eu queria conversar com os irmãos, falar em cima desse tema que é a esperança. A esperança, ela é uma virtude da vida digna. Tem outras virtudes, mas é uma das principais virtudes de uma vida digna de Jesus, digna da palavra de Deus. E a Bíblia, ela fala muito da esperança. A esperança, ela, nesse texto que nós vamos ler daqui a pouco, de Romanos capítulo 8, a esperança é falada aqui na palavra de Deus de uma forma tão poderosa, porque há poder na esperança, há poder nesta virtude. Por isso que ela faz parte da vida digna do homem e da mulher de Deus. Não é uma esperança que pode ser frustrada. Não é uma esperança, eu sei que no início do ano a gente tem muita esperança, A gente faz planos, a gente renova alguns sonhos, a gente faz promessas de todos os tipos. Temos algumas definições no coração. Mas essa esperança bíblica, ela não termina, ou ela não vai se desgastando com o passar dos meses de 2017. Mas é uma esperança que a palavra diz que se nós estivermos nela, nós vamos ficar intactos. Ela não se desgasta, ela não pode ser frustrada, ela não muda pelo mover das circunstâncias. Então vamos ler o texto de Romanos, no capítulo 8, verso 18. A palavra de Deus, ela diz: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém, irmãos? A esperança é uma das virtudes mais poderosas da Bíblia. A dignidade de um cristão, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, está principalmente na esperança que ele nutre no coração, na esperança bíblica. Isso quer dizer, irmãos, que ao contrário do que este mundo pós-moderno está dizendo, que esse anseio contínuo no coração do cristão, o que este mundo está dizendo é que esse anseio pela vida eterna, pelo paraíso, pelo céu, é uma forma de escapismo, Nós queremos escapar da realidade. Ou é uma forma de autoilusão, que a gente fica se enganando a si mesmo. É isso que estão dizendo aí fora. Mas não é isso, não é essa a esperança. Também não significa que nós vamos desprezar, porque nós temos essa esperança na vida eterna, pelo céu, pelo paraíso. Não quer dizer que nós vamos desprezar este mundo, as coisas deste mundo. Se nós examinarmos a história, se você estudar um pouquinho a história, você vai ver que os cristãos que mais trabalharam neste mundo, ao longo da história humana, as pessoas, os homens e as mulheres de Deus que mais foram significativos, influentes, relevantes neste mundo, foram justamente aqueles que tinham essa esperança na vida eterna, que viviam com o coração esperando a volta de Jesus. Nós sabemos que os apóstolos, eles desencadearam a conversão de um império. Nós sabemos que foram grandes homens de Deus que erigiram a história da Idade Média, que foi tão terrível.
Nós sabemos que foram protestantes ingleses que aboliram a escravidão. Homens e mulheres que, por ter essa esperança cristã, essa esperança eterna, no mundo por vir, foram mais significativos neste mundo. Então, ter a esperança no céu não é escapar da realidade, enganar a si mesmo, mas é ser completamente relevante neste mundo, é fazer a diferença. A esperança na vida eterna é uma das principais virtudes que nós podemos nutrir. É o modo digno de viver. É o modo em que nós vamos fazer diferença realmente neste mundo. Eu sei que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer esse anseio, né? Muitas pessoas não conseguem reconhecer esse anseio dentro dos seus corações. Mas eu posso garantir para todos vocês, amparado pela palavra de Deus, que esse anseio está dentro de todo ser humano, de todos, cristãos e não cristãos. Não está no telão, mas a palavra diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que Deus colocou dentro do coração de todo homem um anseio pela eternidade. Uma vez que nós nascemos, nós nunca mais vamos morrer. Nosso corpo sim, mas a nossa identidade, a nossa alma, aquilo que nós somos de verdade, nunca mais vai se acabar. Porque Deus colocou essa eternidade dentro do coração do homem. Amém, irmãos? Deus colocou. Existem coisas prazerosas aqui nesse mundo. Claro que existem. De todo tipo. Que nós devemos olhar e desfrutar como bênçãos de Deus. Mas essas coisas, por elas só, nos prometem tantas coisas. Nos prometem um prazer, uma satisfação que não se prolonga, que nos frustra. Quantas pessoas estão fiadas nisso? Aquele anseio, né? Nós temos bastante jovenzinhos aqui, mas nós somos mais velhos, também passamos por isso. Aquela emoção, né? Aquele anseio que surge na primeira vez que nós nos apaixonamos, quando nós nos interessamos por uma pessoa. Ou aquele anseio, né, que nós temos por fazer uma viagem internacional, conhecer um outro país. O anseio, a esperança que nós temos numa faculdade, com a promessa de um futuro melhor. Ou mesmo um projeto que nós tanto nos entusiasma. Irmãos, essas coisas que eu citei são as melhores possibilidades em cada campo da nossa vida. Família, estudo, trabalho, lazer. Mas a gente percebe que quando a gente alcança algumas dessas coisas, ainda falta algo, não é verdade? Quando a gente atinge algo que a gente tanto quer, em qualquer um desses campos que eu mencionei, a gente chega lá e fala, mas parece que não era isso. Tá bom, mas ainda falta algo, parece que alguma coisa está escapando pelos nossos dedos. E é interessante que quando as pessoas fazem essa constatação, nós percebemos 3 tipos de reações. A primeira reação é da pessoa tola. Vai estar aí, pode pôr só a primeira, tá? Pode tirar a segunda. É da pessoa que ela é tola, é ignorante. Ela põe a culpa nas coisas, nas próprias coisas. Passa a vida conjecturando, se eu tivesse uma outra mulher, né, essa esposa aí que me faz infeliz. Eu me apaixonei, casei, mas não era isso. E agora se eu conheci os Estados Unidos, mas se eu fizesse uma viagem ainda melhor, para mais longe, para um país mais bonito, talvez seja isso, eu conseguir uma casa melhor, um carro melhor, ou eu vou fazer um mestrado, uma pós-graduação. E aí nós começamos, né? Esse tipo de pessoa, de reação, a pessoa tola, ela começa a achar que uma profissão mais lucrativa, que isso vai dar sentido para a sua vida. Que é isso que vai fazer com que ela se sinta realizada e satisfeita. E aí vem aquele anseio, agora sim eu vou capturar, eu vou conseguir obter isso que eu tanto quero, essa coisa misteriosa que traz uma satisfação, esse sabor que todos nós queremos para a vida, para nos livrar de uma vida enfadonha e sem sentido. Muitas pessoas estão ligadas a isso, estão dependendo disso. São pessoas que a gente considera como pessoas tolas frente à vida, porque ela acha que vai extrair dessas coisas. E aí vai de frustração em frustração. Uma segunda reação que tinha aparecido ali,
É a reação da pessoa sensata, porém desiludida. São aquelas pessoas, né? Você certamente já ouviu, algumas pessoas desanimadas na vida, né? Que estão cansadas. E ela fala, chega uma pessoa entusiasmada perto dela, com algum projeto, com alguma coisa. Eu já passei por isso. Mas depois que você tem algumas experiências, que você vive um pouco, ou que você é jovem, né? Quando a gente é jovem, a gente tem um monte de expectativa. Mas quando chega a um certo momento, depois de algumas experiências, a gente entende. A gente desiste de buscar aquele pote de ouro no final do arco-íris, né? A gente vê que é tudo ilusão. Então, são pessoas sensatas, mas desiludidas. Porque elas começam a reprimir. E essa é a pior atitude. Quando nós reprimimos esse anseio, quando nós reprimimos essa vida de alegria, deixamos de ter uma vida cheia de paixão, de entusiasmo, e começamos a viver uma vida rotineira, das mesmices, das mesmas coisas. Essa atitude, irmãos, de reprimir, é a pior decisão que nós podemos fazer. Reprimir a parte de si mesmo que ansiava por algo. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos reprimindo o anseio que Deus colocou no nosso coração. Nós estamos reprimindo. Nós estamos deixando de ter uma vida vibrante. Essas pessoas, elas não pensam que, e se for verdade? E se tiver algo mais? E se a vida não for só isso? E se eu, por causa do meu bom senso, da minha desilusão, eu estou reprimindo as grandes bênçãos, as grandes coisas, os grandes projetos de Deus para a minha vida? Essas duas reações, esses dois tipos de pessoas, tem um resumo ali para vocês. Aquele que corre desenfreado atrás de satisfazer esse anseio através de qualquer coisa. Pode projetar. Atrás de qualquer coisa. E aquele que desiste de achá-lo, de buscá-lo, porque pensa que é uma utopia. Esses dois grupos de pessoas estão completamente errados. E a pior coisa a saber é que a grande parte da humanidade, ela está num desses dois extremos. Em um desses dois tipos, elas se acham entre aqueles que são tolos, que estão desenfreados atrás das coisas deste mundo, e aqueles que estão desiludidos, que pensam que isso é uma utopia. Mas há uma terceira reação, que é a da pessoa verdadeiramente cristã. Tais pessoas, aquele que é cristão verdadeiro, ele sabe com certeza que eles não nasceram com desejos, com aspirações, com anseios que não podem ser supridos. O homem e a mulher de Deus, eles sabem que seus desejos podem sim ser satisfeitos, os mais íntimos, os mais profundos, os maiores anseios, e serão todos em Cristo, irmãos. São promessas da palavra. Amém? Você crê na palavra de Deus? Um escritor que eu gosto demais, um cristão tremendo do século passado, início do século passado, C.S. Lewis, ele disse: o cristão genuíno sabe que se eu descubro dentro de mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo é suficiente para satisfazer totalmente, a explicação mais lógica é que eu fui criado para um outro mundo, eu fui criado para a eternidade. Ao invés de buscarmos em outras coisas, ou de nos desiludirmos, nós temos que ver essa angústia, esse anseio, parece que não está bom, falta algo. Nós temos que olhar para isso, como o C.S. Lewis está dizendo aqui, que nós fomos criados para muito mais, irmãos. Para muito mais. Por isso o texto, voltando ao texto de Romanos que nós lemos no início, ele fala de forma vibrante, dessa esperança que deve ser nutrida no nosso coração. É tempo de nós termos esperança, irmãos. O povo de Deus é o povo da esperança. É o povo da virtude da esperança, que nos leva a um viver digno. E eu queria ver duas coisas a respeito dessa virtude com vocês. Essa esperança é uma virtude da vida digna, porque ela é a evidência da fé salvadora. Vamos falar juntos? A evidência
Mais forte agora. A evidência. Essa evidência é a apropriação antecipada. É a glória futura que está sendo antecipada a nós, quando nós temos essa esperança. É sentir, é viver por antecipação. É aquele sentimento cristão, que nós não temos toda a coisa em si, mas nós já desfrutamos, e nós temos aquela convicção interna, de que nós ainda vamos desfrutar de muito mais. É uma alegria que aumenta a expectativa. Não diminui, não nos faz mornos, como Apocalipse chama, mas ela aumenta a expectativa. É uma antecipação do prazer. Olha o que o texto diz dessa alegria, porque nós cremos, no verso 19. Diz, ardente expectativa. Alguns trechos que eu separei aí do texto, da criação. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Depois, e não somente ela, nós aguardamos a adoção de filhos. No verso 24, porque na esperança nós fomos salvos. Irmãos, que segurança que só o cristão pode ter. Na esperança fomos salvos. Enquanto nós estamos nessa esperança, nós estamos salvos. Você quer a garantia da salvação, da vida eterna? Viva na esperança. É a virtude da vida digna. Esperança é fé. Esperança é crer de todo o coração. É evidência de que nós estamos salvos, da fé salvadora. Esse texto que nós estamos vendo aqui, ele é construído todo em cima da metáfora de uma mulher grávida. A gente tem uma gestante, a Joyce estava cantando aqui no louvor. Daqui a pouquinho nasce. Esse texto, ele está dentro dessa metáfora. O que acontece com uma gestante, irmãos? Tem como o nenê ficar dentro da barriga? Não, ele tem tempo certo. Ele vai nascer, não tem jeito. Eu nunca vi uma grávida que ficou sempre grávida, né? Dá o tempo, às vezes nasce antes, não depois. Vai nascer, Deus determinou assim. E da mesma forma é essa esperança cristã. Ela não é uma ilusão. Ela não é um escapismo, ela é uma certeza, irmãos. É fé salvadora, é uma convicção interna. Nós vivemos esse prazer, nós antecipamos e nós vamos ter completamente tudo isso um dia na eternidade. É assim a esperança bíblica. Torna a vida digna. Porque é uma virtude que muda completamente o rumo das nossas escolhas. Quando nós temos essa esperança, essa virtude, nós mudamos completamente a forma como nós fazemos escolhas na vida. Nós mudamos completamente a nossa atitude a cada manhã, como nós despertamos. Porque nós estamos firmadas nessa rocha, nessa certeza. E não em coisas transitórias, mas em coisas eternas. E quanto maior a esperança, mais real vai ficando. Maior o prazer, mais forte a emoção, a alegria, a expectativa. Eu, quando era criança, bem pequena, que depois já falei um pouquinho da minha história, meu pai foi embora de casa, minha mãe faleceu, mas quando eu era bem criança, a gente ia todo ano para a praia, né? Não éramos pobres, mas meu pai sempre levava, a gente acostumou a gente ir para a praia. E alguns aqui foram crianças, também passaram por isso. Nós, 3 irmãos, nós ficávamos no banco de trás. E a criança, ela é assim, acaba de sair de casa, já começa a perguntar se está chegando, né? E eu ficava, está chegando, pai? Ainda não, quando for chegar eu aviso, né? Quando estiver chegando eu aviso. E ele cumpria a promessa, quando estava próximo, né? Chegando ali na cidade da praia, e ele falava, está chegando. Mas ele nem precisava falar. Porque é interessante, naquela época não tinha ar-condicionado, né? Todas as janelas abertas do carro. E quando chegava perto daquela região de praia, a gente já vai sentindo o cheiro, não é? Tem um cheiro diferente de mar. Que expectativa, irmãos, que coisa gostosa. É isso que a Bíblia está dizendo da esperança. Essa expectativa está chegando, mas eu já estou curtindo.
na estrada. Eu já estou aproveitando, eu já estou tendo prazer e alegria, só pela expectativa, só pela esperança. E aí, quando chegava um pouco mais perto, a gente já escutava o barulho das ondas arrebentando, né, na praia. A gente já conseguia ouvir aquele barulho. E quando, dependendo do lugar que a gente ia, tinha uma elevação na estrada, que é a coisa que eu nunca vou esquecer, né? Está registrado na minha memória. O carro subiu um pouco e a gente conseguia ter vislumbres daquele mar azul. E era interessante que às vezes eu não sabia o que era céu, o que era mar. Misturava, né? Quando a gente está de longe, a gente olha, né, naquelas elevações da estrada que você vai vendo a praia. O azul do mar se mistura com o azul do céu. Que coisa mais linda. Que visão gloriosa. É assim a vida cristã. Tem hora que a gente ouve o movimento de Deus, o agir de Deus, as bênçãos de Deus, ou a proteção e o cuidado. É pela fé, essa esperança salvadora, essa fé que nós nutrimos. Às vezes nós temos experiências tão gloriosas que a gente consegue captar, né, o céu na terra. Porque é uma expectativa que nós nutrimos. Quem tem essa esperança está pronto para ouvir, está pronto para ver. Não perde a oportunidade, não passa batido a ação de Deus, as bênçãos de Deus. Sabe enxergar, sabe reconhecer. É assim a esperança do cristão. É assim. Nós não precisamos ter medo, como o mundo. Não é uma frustração, porque é algo que a gente esperou e não aconteceu. Com Deus nunca é assim. Deus nunca nos frustra. Se estamos frustrados, pode ter certeza que não tem a ver com Deus. Se estamos desanimados, pode ter certeza que não tem a ver com Deus. Porque a esperança cristã, ela deixa dentro de nós essa alegria, essa expectativa, esse anseio todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? É anelo intenso, anelo ardente. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui no texto. É disso que ele está falando aqui, quando ele fala que é uma ardente expectativa. Nós não vemos tudo. E nós precisamos avaliar qual é o impacto. No final eu vou ler algo para vocês vão ver como que uma pessoa pode impactar a sua geração. Mas avalie agora comigo, qual é o impacto que você está tendo nessa sociedade? Qual é o impacto que você está tendo dentro da sua casa? Qual é o impacto? O que você está transmitindo do propósito da vida, do significado da vida? Você tem essa esperança, essa ardente expectativa? Nós precisamos nos avaliar, irmãos. Nós temos que ter isso. Nós temos que ter esse pescoço esticado, essa fé, como de uma criança no banco de trás de um carro indo para a praia. Pescoço esticado, ouvido atento, olhar focado no alto, nas coisas de Deus. Porque se nós estivermos com essa postura, nós vamos ver sim, nós vamos ser alimentados através da nossa fé por Deus. Temos que ter essa postura porque Deus é real. As bênçãos dele são real, a manifestação dele na nossa vida e neste mundo são reais. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nossos olhos humanos não veem, nossos ouvidos humanos não podem ouvir. Mas essa esperança, que é essa fé salvadora, ela se apropria de tudo isso. Porque a Bíblia continua aqui. Deus, porém, revelou. Não nos deixou no escuro. Ele as revelou a nós pelo seu Espírito. Está dentro de nós. Você é salvo por Jesus? Amém? O que a palavra diz do salvo? Que ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele que testifica, Ele que dá certeza. E a Bíblia está dizendo aqui que Ele revelou a nós pelo seu Espírito que nos habita. É a fé que é revelada, a virtude do povo de Deus. Esperança, evidência da fé salvadora. Esperança é a antecipação do céu. É viver aqui e agora esses prazeres, essas delícias de Deus, essa alegria.
povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Tem uma frase que diz isso. E é verdade. O verdadeiro povo de Deus, ele é o mais feliz da terra. Porque ele tem essa esperança que tem essa certeza de que ele está salvo, de fé salvadora. Em segundo e último, essa esperança é uma virtude da vida digna, porque ela é a resistência e a constância da vida cristã. Como eu falei nesse primeiro ponto, ela é o anelo, sim. É a alegria, é a evidência de que nós estamos salvos. Mas é mais do que isso. Essa esperança, essa virtude, ela também é o combustível da vida daquele que é salvo. Ela é o nosso alimento enquanto nós estamos nesse mundo. A Bíblia diz que no nosso dia a dia, enquanto estamos aqui, nós somos alimentados por essa esperança. O apóstolo Paulo, no nosso texto de referência hoje, Romanos 8, diz: porque para mim tenho por certo, presta atenção nesse grifo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Se não fosse essa esperança, essa virtude dentro do nosso coração, nós desanimaríamos nos combates da vida. Se não fosse essa virtude, nós seríamos abatidos nas nossas imperfeições, nos pecados, nas tentações. Nós ruiríamos, desabaríamos nas circunstâncias contrárias da vida. Mas o apóstolo Paulo, ele está enfatizando aqui. Olha o que diz: tenho por certo. Pode passar o próximo slide. Tenho por certo. Significa, esse é um termo grego, que significa, que é logizomai, que quer dizer lógica, quer dizer cálculo. É uma expressão matemática, está falando de fatos. O apóstolo Paulo, um homem muito inteligente, ele está dizendo isso. Esse tenho por certo está dizendo, Paulo fez as contas, e ele viu que valia a pena, que não era uma enganação, mas era um fato, como um cálculo matemático. Era um fato. A fé bíblica, a vida cristã, Jesus e todas as suas promessas, são as coisas mais reais que nós temos neste mundo. Você crê nisso? Às vezes a gente olha para a cadeira, ela é real, a pessoa que está do nosso lado é real, mas a palavra de Deus nos garante que as promessas de Deus, que Jesus, que o Espírito Santo, que as coisas da palavra são muito mais reais do que aquilo que os nossos olhos humanos estão vendo. São reais. Por isso o apóstolo Paulo diz, tenho por certo, estou certo disso. Esse era o combustível da vida dele, a resistência. E tem mais. No verso 25, esse sentido da palavra paciência, no seu original, é exatamente resistência e constância. O verso 25 diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É exatamente resistência e constância o significado dessa palavra. É a capacidade de suportar a espera, enquanto a gente está nesse mundo. É a força para não desistir. Os psicólogos, eles chamam de resiliência. Inventaram esse termo mais recente. Mas a Bíblia já fala disso, irmãos, desde sempre. É esperança. É a resistência, a constância do golpe da vida, de viver essa vida com intensidade. Tem uma definição aí para vocês. A esperança nos leva a ponderar, a colocar na balança as dores, aflições atuais em comparação com o prazer eterno. É essa esperança que não nos deixa interromper a caminhada da fé. É essa esperança que nos motiva a levantar quando o golpe é muito forte e nos derruba. É essa esperança que nos mantém vivo por dentro quando muitas coisas estão morrendo por fora. Essa esperança, irmãos, que deixa uma mulher como a Fofa, a gente chama ela de Fofa, uma amiga minha lá da igreja de Maringá, líder, enfrentou o câncer por quase 2 anos, nunca deixou de ir num culto, não deixou ninguém liderar no lugar dela, lidera quase 200 pessoas, nunca deixou de ir no encontro semanal do seu grupo pequeno, dos que ela liderava, ela não ia só no dela, ela tinha o dela e ia visitar os dos outros, 2 anos enfrentando o câncer, fez cirurgia, tirou a mama, fez químio, fez rádio,
já passou, está lá firme com Jesus. Essa esperança que quando os cabelos da fofa começaram a cair, ela não caiu, ela permaneceu firme de pé. Só quem tem essa esperança passa por essas adversidades da vida, sem cair junto. Quando você é traído, quando você é injustiçado, você não precisa ir lá fazer justiça com as suas próprias mãos, porque você tem essa esperança. Você sabe que tem um Deus que zela por você, que não vai deixar você no prejuízo. Quando você é perseguido, quando perde o emprego, quando está com umas dificuldades. Essa esperança que nos sustenta, irmãos. Essa esperança que nos ajuda a ver que cada coisa que acontece nesse mundo, Deus não perdeu o controle. Nos ajuda a enxergar do ponto de vista do eterno, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só um versículo bíblico que a gente acostumou a citar, mas é a pura verdade. Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa esperança está construindo dentro de nós uma fortaleza inabalável. Nós estamos nos tornando, como a Bíblia usa uma metáfora, carvalhos de justiça. Um carvalho que não se dobra, que não se inclina pelas tempestades. Essa resistência e essa constância, ela tem dois detalhes que eu sempre falei, né? Principalmente em todos os batismos que eu acompanhei nesses 20 e poucos anos, eu sempre falava lá, né, em Maringá para as pessoas que iam batizar. Você tem que ter duas coisas na vida, que eu queria também passar para vocês aqui. A vida do cristão, ela tem que ter nunca mais. Nunca mais, não é só na hora do batismo, né? Para nós aqui hoje também. Nunca mais, por quê? Porque eu resisto. Isso aqui é a resistência da vida cristã, que só a esperança pode nos dar. Nós temos que entender que algumas coisas na vida, nunca mais. Você quer ser um cristão genuíno? Nunca mais. Tem certas coisas que nós abandonamos, nós não temos que voltar atrás. É nunca mais. Deixa morrer, irmãos. Só vai fazer mal, não fica buscando lá de volta. Nunca mais. Tem que ter essa resistência. Frente às tentações, frente às propostas que não são da palavra. Tem que ter resistência, nunca mais, mas também tem que ter um para sempre. Tem que ter um para sempre, que é a constância, que é a persistência, porque eu persisto. Eu não vou desistir, não é isso que vai me abater, não é isso que vai me derrubar. Eu tenho fé salvadora, eu tenho um futuro eterno com o meu Jesus, que eu amo, é o amado da minha alma. Eu vou persistir, é para sempre. Não é como as promessas deste mundo, como as pessoas estão acostumadas, promete, fala que vai fazer, não faz, fala que vou no curso, não vai, fala que vai. Quantas promessas as pessoas acostumaram a falar, mas não tem peso nas suas palavras, nas suas promessas. Mas a esperança cristã, ela tem esse para sempre, essa persistência, essa resistência. Sabe como que se chama isso? Estabilidade. É uma vida estável. É uma vida que não se verga. Tem uma proteção de Deus em torno, como um cinto de segurança, nós não nos vergamos. Nós estamos firmes, de pé. É a vida, é o momento que nós estamos vivendo, tudo rápido, curto prazo. Mas as coisas de Deus não são assim, são eternas. É para sempre. Por isso que nós temos que ter resistência para recebermos tudo que nos está prometido. Irmãos, eu queria desafiar você a trocar a ansiedade da vida pela esperança. Tantas pessoas ansiosas, tantas pessoas nutrem ansiedade no coração ao invés de nutrir a esperança. E é interessante que tanto a ansiedade como a esperança cristã, elas apontam para o futuro. As duas. Você quer algo que aponta para o futuro? Desista da ansiedade, fica com a esperança. Porque as duas estão apontando para a mesma direção. A diferença é que a ansiedade, ela é perturbação de espírito, por medo e incerteza. Mas a esperança bíblica é antecipar com prazer e intensa expectativa a alegria da realidade eterna. A ansiedade, ela tem a ver com o futuro, mas ela é cega. A esperança enxerga através das promessas de Deus.
A ansiedade, ela tira as forças. A esperança cristã, ela renova as nossas forças. Ela nos permite um recomeço a cada dia. Você está sem forças? Você está meio perdidão na vida, sem saber o que vai fazer do futuro? Está desanimado? Talvez não hoje, mas já aconteceu isso. Olha o que a palavra diz em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, que são as coisas da vida, que nós nos desgastamos fisicamente. Mas por dentro, irmãos, está acontecendo um processo contrário. Nós estamos rejuvenescendo interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Esse é o efeito da esperança cristã. É um processo contrário interiormente, porque é a resistência e a constância da vida cristã. É a capacidade de saber o que nós devemos soltar e o que nós devemos nos apegar. É esse discernimento que essa esperança nos traz. Guarda uma lição na sua vida. Tenho falado isso para algumas pessoas aqui. Na vida cristã, nós nunca retrocedemos. Nós avançamos. Nós marchamos em direção ao alvo. É isso que a esperança faz. Nós vamos para frente. Se nenhum prazer, nenhuma coisa, nenhuma conquista deste mundo é suficiente para a gente dizer, não, agora eu não preciso de mais nada. Já completei tudo. Não é porque é uma enganação. Não é porque é algo que deva nos desiludir da vida ou nos desanimar. Mas nós devemos ver isso. Significa que esses prazeres que existem aqui, embora não possam satisfazer esse anseio mais profundo da nossa alma, nós precisamos entender que muitos deles são bênçãos de Deus. Sabe para quê? Para nos despertar, para sugerir a nós, nos mostrar que há algo muito maior a receber ainda. Não é porque é enganação, é porque é só uma prévia. É só um pouquinho de tudo que Deus ainda tem reservado para nós. Por favor, não se preocupe com os incrédulos, com os céticos, com os irônicos, que são muitos nesse mundo. O número de ateus e outros similares tem crescido demais e tem atormentado a fé de muitas pessoas. Nós não podemos nos preocupar com as pessoas que são irônicas e incrédulas, que tentam desacreditar a nossa esperança no céu, num paraíso a ser desfrutado. Porque essa é a promessa da palavra de Deus, não é conto de carochinha, é verdade. Mas nós devemos sim viver de tal forma que nós vamos ser luz para essas pessoas também enxergarem, amém, irmãos? É isso que nós devemos fazer. Todos nós podemos ter um estilo de vida mais nobre, mais digno. E mesmo assim ter prazer na vida. Aliás, ter muito mais prazer, não um prazer que nos diminui, que nos envergonha às vezes, que é passageiro, mas um prazer que dura. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro. É só uma candeia, irmãos. É uma vela que serve, as coisas nesse mundo, está servindo para a gente não ficar na escuridão. Mas ele diz que até que um dia clareie e a estrela da alva nasça em nossos corações. Aí vai ser dia perfeito, vai ser luz, totalmente. Eu disse que queria falar um testemunho para vocês no final. Talvez alguns de vocês viram nas redes sociais. Mas nós perdemos, nessa semana, um pastor da idade do pastor Carlos, um pastor jovem, com 3 filhos, pastor Enéas, estudou aqui no nosso seminário, estagiou na nossa igreja central. Um pastor de oração, um homem de Deus. E ele sofreu um acidente e veio a óbito, Sua família, seus 3 filhos estavam no carro, esposa, não aconteceu nada. Mas me chamou muito a atenção algo, que no dia do seu sepultamento, a sua filha jovem, o que a sua filha escreveu. E ela escreveu assim: ainda não consigo acreditar
que nunca mais vou ouvir. Filha, canta essa música para o pai. Ainda não acredito que nunca mais vou olhar para o seu rostinho e fazer aquela carinha de cheirinho que sempre fiz desde criança. Ainda não acredito que nunca mais vou comer minha comida preferida feita por você. Ainda não acredito que nunca mais vou te ouvir tocar, pelo menos uma vez no dia o pai tocava hinos de adoração. Não vou te ouvir pregar e falar com tanto amor sobre Jesus. Ah, pai, ainda não acredito que te perdi. Os 2 homens mais amorosos do mundo se foram da minha vida. Meu avô Juvenal, que era pastor, e que teve toda uma geração de pastores. E agora o Senhor, um legado em 3 gerações. Sei que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, até o último segundo. Coroa de glória é o que recebe agora. São fiéis às promessas lá na cruz. Olha a esperança dessa jovem. As promessas que o Senhor pregou, Pai, que está na palavra, que foram feitas na cruz por causa da morte de Cristo, elas são fiéis. Hoje eu sei que o Senhor exerce seu ministério preferido eternamente. Todo aquele anseio, aquele prazer, aquela expectativa, agora o Senhor tem completamente. Cantando com os anjos e contemplando a glória de Jesus face a face. Até breve, Paizinho. Logo nos vemos no céu. Eu te amo de todo o meu coração. E olha como ela termina. Vamos continuar a resistência, perseverança, esperança. Vamos continuar aquilo que o Senhor nos ensinou desde criança. Seu ministério continua através de nós. Eu, a mãe, o Gabriel e o Vinícius. A família toda. Irmãos, que vida digna. Que vida honrada. É uma tragédia ele ter morrido? Não, ele foi promovido ao céu. Uma tragédia para nós. Mas olha o legado que esse homem deixou. Olha o que a esperança cristã que ele nutriu. O que essa virtude fez da vida dele. Olha a herança que ele deixou a essa família linda. Que vida digna, irmãos. Vale a pena, não vale? Que Deus nos capacite a ser como o pastor Enéas. A ter essa esperança. Essa virtude. Que faz toda a diferença neste mundo e na eternidade. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por exemplos tão maravilhosos como o pastor Juvenal e o pastor Enéas. 2 gerações, pai e filho, e agora a sua filha também, Senhor. Porque essa esperança não é passageira, não é de curto prazo, mas ela tem efeitos duradouros, tem efeitos eternos, ecoam para a eternidade. Que pai e mãe aqui não gostaria de ter uma filha assim, de ter uma família assim, de deixar um legado assim, mas esse legado é construído dia após dia, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a termos essa bendita esperança e virtude todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus. Amém.